A divindade de Cristo. A divindade de Cristo. Quem é esse Cristo que tanto fala? Quem é essa pessoa da qual nós estamos falando? Então, Jesus Cristo, muitas vezes, ele é mal entendido, ele é mal interpretado. E hoje, nós podemos ver que muito se fala do Senhor Jesus, mas pouco se entende do que ele é, E é por isso que surge uma série de doutrinas heréticas, uma série de heresias, de falsas doutrinas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que muitos grupos chamados até evangélicos, cristãos, não aceitam a Trindade, Outros não aceitam o nascimento virginal do Senhor Jesus. Outros não aceitam que Ele é Deus. Outros não aceitam que realmente Ele é aquele que nele se resume toda a plenitude de Deus. Então há uma série de ideias acerca da pessoa de Cristo. Mas para nós entendermos o que é Jesus Cristo, nós devemos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque se Jesus Cristo, ele não for Deus, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós aprendemos, não tem valor algum. Então, tudo está relacionado com a divindade dele. Ou em outras palavras, nós temos que entender, não apenas aceitar, nós temos que aceitar, mas temos que entender que Jesus Cristo, ele, ao mesmo tempo, ele era homem e ao mesmo tempo ele era Deus, para que ele pudesse realizar a obra completa para a qual Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um alvo. Abramos nossas Bíblias então, no texto da nossa lição, que é Colossenses, capítulo 2, versos 8 e 9. Colossenses 2, 8 e 9. E diz assim Paulo, a igreja de Colossos, e a região ali de Colossos, diz ele: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diz então Paulo à igreja de Colossos que nós devemos ter muito cuidado. Olha, e essa época era a época da igreja nascente, é o início da igreja. Nós estamos vivendo ainda o começo da igreja, e já haviam problemas acerca da pessoa de Jesus Cristo. E ele diz: cuidado, para que ninguém vos faça presa, quer dizer, para que ninguém possa colocar, se enredar aquela pessoa, colocar em situação que ela não tenha como sair. E depois diz: por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos dos homens. Olha só o que Paulo está dizendo: 4 coisas nas quais nós devemos ter cuidado, e hoje ainda: filosofias, quer dizer, ideias filosóficas acerca de Jesus; sutilezas, coisas sutis que vêm por baixo do pano, muitas delas, e vêm atrapalhar o entendimento da pessoa do Senhor Jesus; rudimentos do mundo, e depois tradição dos homens. Então, 4 coisas: filosofias, sutilezas, a tradição e rudimentos do mundo. E aí então ele diz: porque nele quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui está a chave
daquilo que Jesus Cristo, Ele é. Diz que nele habita toda a plenitude, toda. Então Jesus Cristo não era metade homem e metade Deus. Não, Ele era todo homem, todo Deus. Todo homem, todo Deus. Ele não era um pouco homem e o resto Deus. Não, Ele era todo homem e todo Deus. Era necessário que assim fosse. Então, quando Ele esteve no nosso meio, quando Ele esteve ali no meio de todo o povo, era necessário que Ele fosse homem. Era necessário que Ele fosse homem, para que Ele pudesse cumprir todas as coisas que estavam previstas para que o homem fizesse. Mas ao mesmo tempo Ele tinha que ser Deus, todo Deus. Por quê? Homem algum poderia cumprir, só Deus poderia fazê-lo. Então Ele era todo homem e todo Deus. Por isso a grande preocupação de Paulo era, ao escrever a sua carta, refutar o ensino de falsos mestres que estavam deturpando o ensino bíblico sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E realmente era uma verdade. Eles estavam falando que Jesus Cristo, Ele não era todo homem, mas Ele não era todo Deus, que Ele se fez homem na época do batismo. Ou então diziam que na época do batismo é que veio a unção de Deus para que Ele pudesse realizar a obra que Deus havia previsto. Eram ideias que estavam sendo lançadas, estavam sendo difundidas, e por isso então Paulo escreve a carta para refutar todo esse ensino. Então é necessário que nós tenhamos uma visão daquilo que realmente Jesus Cristo é. Porque se Ele não fora realmente Deus e homem ao mesmo tempo, a nossa fé, ela não teria valor algum. Agora alguém há de perguntar, mas sempre houve esse problema? Sim. No começo da igreja, depois, quando a igreja se tornou oficial, depois do 3º século, quando a igreja se tornou igreja oficial do império, a religião oficial, vieram os problemas. Depois vieram os problemas na época da Idade Média, também tiveram esses problemas. E mais recentemente, no século passado e no nosso século, século XIX e século XX. Principalmente quando surgiram os teólogos chamados liberais. Ou então, esses teólogos que procuravam a alta crítica. Em outras palavras, eles queriam que tirassem todos os mitos da Bíblia, que fosse desmistificada a Bíblia. Então, ao desmistificar a Bíblia, eles nunca poderiam aceitar a ideia de que alguém poderia ser ao mesmo tempo Deus e homem. Deus e homem. Não dava. Então esse é o problema. Então toda a história da igreja, em certos momentos, tentam deturpar, tentam destruir a ideia da divindade de Cristo. E é por isso então que eu disse que começa como? Primeiro através do nascimento do Senhor Jesus. Então eles dizem, como que uma virgem pode dar à luz uma pessoa? Uma criança, uma virgem. Em outras palavras, como é que uma virgem pode dar à luz sem que ela tenha tido um relacionamento físico com alguém? É contra a própria natureza. Então não é possível isso. Então se ele nasceu, ele era homem. E então Deus, no momento aprazível, ungiu, revestiu de poder para que ele realizasse certas coisas, mas ele não era Deus. Não tem como ser. Pois não.
Segunda coisa também que fala é o problema da morte do Senhor Jesus. Quando nós estudamos sobre a ressurreição de Cristo. Então eles alegam como que alguém poderia morrer e ao mesmo tempo ele ressuscitar. Não tem como. Então eles negam a ressurreição do Senhor Jesus. Então, se nós negarmos o nascimento virginal e o nascimento miraculoso de Jesus, e negarmos a morte e ressurreição dele, que adianta a nossa fé? A nossa fé não tinha valor algum. Então esses dois pontos são os pontos básicos para que nós possamos entender a divindade. Primeiro o nascimento de Jesus, e depois a sua morte e a sua ressurreição. Então por isso nós podemos ter em mente, primeiro, que a palavra de Deus é que nos dá a segurança para que saibamos que Jesus Cristo verdadeiramente ele era Deus e homem. E a prova está aqui quando Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando Paulo diz isso, alguém pode pensar: então Paulo está lançando uma ideia nova, é algo novo? Não, não é algo novo, é algo que já havia desde o Antigo Testamento. E nós podemos encontrar em todo o Antigo Testamento textos que falam da divindade do Senhor Jesus. O primeiro texto é o básico, é o clássico, é aquele que diz em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Alguém leia para mim Gênesis 3:15. Então nós podemos notar, irmão, aqui está a primeira promessa messiânica, quando diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando nós vemos esse texto, nós podemos notar que aqui está a promessa que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Então, aqui está a promessa de que o descendente da mulher haveria de vir para que ele pudesse redimir toda a linhagem humana que havia se perdido, havia caído através do pecado, da desobediência de Adão. E durante toda a história bíblica, nós podemos notar que lá está patente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em todo o Antigo Testamento. E nós podemos ver que em vários textos da palavra de Deus, nós podemos notar que vinha o anjo do Senhor falar. O anjo do Senhor veio falar com Abraão, o anjo do Senhor veio estar com Jacó, o anjo do Senhor esteve com Moisés, o anjo do Senhor, em vários momentos, lá estava ele. Aí alguém pode perguntar: mas esse anjo do Senhor não é um anjo? Não é um anjo apenas? Não é um anjo? Aí nós podemos, alguns fazem um paralelo entre anjo e o anjo do Senhor, que seria uma cristofania, que seria a manifestação de Cristo, em certas oportunidades. Então alguns dizem que em alguns momentos vinha o anjo e normalmente a pessoa com a qual ele falava, a primeira providência que tomava era de oferecer um sacrifício. Era a primeira coisa que fazia. E o sacrifício era no qual trazia o bezerro, fazia uma festa, assava o bezerro e colocava aquele bezerro àquela pessoa que vinha. E nós podemos notar que muitas vezes o anjo
ele não aceitava aquela oferenda. Ele falava assim, vamos queimar esse sacrifício. E queimava o sacrifício. Então era o anjo, que o anjo não come. Então quando há manifestação, quando o anjo não come, é anjo. Mas quando veio o anjo do Senhor, aquela pessoa, e comia, então era a manifestação da segunda pessoa da Trindade. E o Deus conosco é o Deus por nós, é o Deus de nós, é o Deus para nós. E aí diz que a virgem conceberá. Aí alguém pergunta, mas será que é virgem mesmo? É virgem? Então no hebraico há duas palavras para virgem. Há duas palavras para virgem. Uma palavra é Ra'alma e a outra palavra é Betulá. Ra'alma e Betulá. Uma delas significa que é mulher, vamos supor, que não tem conhecido homem, não tem tido relacionamento. Ou pode ser uma viúva, pode ser uma mulher que ela teve antes do relacionamento, depois ficou algum tempo sem ter tido, e aí depois ela volta a ter, volta a se casar, certo? E volta a ter um relacionamento. Essa é uma palavra que fala dessa situação de uma mulher. Mas a outra palavra, Ra'alma, significa moça que nunca conheceu homem, que nunca teve um relacionamento com homem. E é essa palavra que está no hebraico, que diz assim, eis que uma moça que nunca teve um relacionamento, não conheceu homem, nunca teve um relacionamento físico com alguém, essa moça vai dar à luz um filho. Então esse era o grande problema, essa grande situação, que os judeus pensavam, mas como que uma moça que nunca teve relacionamento, e não vai ter relacionamento, e ela vai dar à luz um filho? Por isso então, o povo de Israel, muitos espiritualizavam, e diziam, aqui é algo espiritual, porque diziam, está relacionado com a nação de Israel, que a nação de Israel, da nação de Israel, haverá de vir o Messias, alguém que Deus vai escolher e vai colocá-lo como sendo o Messias. Essa era a ideia, uma ideia espiritual. Não tem como uma mulher. Então essa é espiritual. A nação de Israel, que é chamada a esposa do Senhor, então dará à luz, ela fará com que dela apareça então aquele que vai ser o Messias. Essa era a ideia. Mas haviam aqueles que acreditavam que haveria de realmente vir alguém através de uma moça que nunca teve um relacionamento. E por isso então, as jovens esperavam isto. As jovens, elas aguardavam. Por isso que quando o anjo vem e fala a Maria, ela não se assusta. Ela diz, não, eu sou a bem-aventurada, eu sou feliz. Porque todas as jovens que ainda não tinham relacionamento, elas aguardavam se elas poderiam ser a bem-aventurada de ter o privilégio de fazer nascer o Messias. Por isso que Maria não ficou assustada. Ela disse, vai acontecer isso comigo? Então tá bom, então eu sou bem-aventurada. E por isso que há o cântico de Maria que diz, eu sou a bem-aventurada entre as mulheres e tal. O cântico dela, por causa dessa situação. As moças esperavam isto. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que Jesus haveria de nascer de uma virgem. Jesus haveria de nascer de uma virgem. Mas em contrapartida também há os salmos messiânicos, que falam não só da vinda do Messias, mas falam também da morte do Messias. A morte do Messias. Falam da vinda dele e falam da morte. Há salmos que dizem, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que diziam que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado? Porque o indivíduo, vamos supor, como aconteceu com Jesus. Ele foi crucificado na sexta-feira. Não poderia ficar além da sexta-feira a cruz. Por quê? Sábado era o dia de descanso.
não poderia ter sepultamento, e ninguém poderia ficar pendurado no madeiro no sábado. Então vamos dizer que o indivíduo fosse pendurado no madeiro e chegasse na hora nona e ele não tinha morrido ainda. Então o que eles faziam? Eles começavam então a quebrar os ossos da pessoa para que ela morresse logo. Ia quebrando, e depois que haveria de que não quebrasse, não adiantava nada, então começava a espetar o camarada para que ele começava a fazer uns furinhos para que ele morresse logo. O que aconteceu? Jesus, antes da hora, ele entregou o Espírito, morreu. Aí foram ver, então, já tinham visto com aquele caniço, né? Qualquer coisa não dá, já começa a quebrar. Estava morto, mas está morto mesmo? Vamos ver se está morto. Furaram ele. Quando furaram, em vez de sair sangue, saiu o quê? Saiu água. Quer dizer, o coração tinha parado de funcionar. Não havia mais sangue. Então, não era uma água assim purinha, água limpinha, água de torneira. Era aquela água, aquele soro que sai, soro sem sangue, aquele soro que sai do corpo. Como acontece, se você pegar um cadáver e furar o cadáver, não sai sangue, sai aquela água, né? Sai água mesmo. Quantas vezes a pessoa está e de repente está saindo aquela água? Não é sangue, é aquela água. Foi o que aconteceu com Jesus, mostrando que verdadeiramente ele tinha morrido. Há salmos messiânicos que dizem que as suas vestes seriam repartidas. Há salmos messiânicos que falam das moedas, que ele haveria de ser traído e vendido pelas moedas. Então toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento fala da obra de Jesus Cristo, o seu nascimento e a sua morte. Os dois pontos que nós estamos tocando, é o nascimento dele e a morte, que provando que ele nasceu de uma virgem, provando que ele morreu e ressuscitou. Então nós já estamos provando a sua divindade, E há o problema, né, que nós sempre falamos, né, já comentamos aqui, que se Maria, todo mundo fala que Maria é mãe de Jesus. Não, Maria não é mãe biológica de Jesus. Ela não é mãe biológica. Deus apenas usou-a, certo, como instrumento para a vinda de Jesus. Então essa é a grande perspectiva, né, da vinda de Jesus. Ele tinha que ser homem. E ele nascendo homem, então mostra que ele nasce da virgem, aquela que nunca havia conhecido o homem. Maria é um instrumento nas mãos de Deus para que Jesus venha, certo? Ele tem que nascer como homem, então ele tem que nascer de uma mulher, nascer da mulher, mas não ser gerado por uma mulher. Ela é mãe não para gerar, mas é mãe no sentido de trazê-lo ao mundo, Então isso é a perspectiva bíblica que mostra essa realidade de Jesus e a sua divindade. Mas nós podemos ver também que Jesus é Deus através daquilo que ele realiza. Alguns atributos de Jesus que só Deus pode ter. Alguns atributos de Jesus que só Deus pode ter. Só Deus. Primeiro, a eternidade. Certo? Primeiro atributo é a eternidade. Por exemplo, os anjos são eternos? Não. Satanás é eterno? Satanás é eterno? Eles se tornaram eternos porque Deus os criou. E agora, a partir do instante que eles foram criados, agora eles vão viver eternamente. Mas não são eternos em si mesmos. Mais uma vez, nós temos que pensar uma coisa. Por exemplo, por que nós somos eternos? Nós somos eternos? Sim. Mas nós éramos eternos por nós mesmos? Não. Quem é que nos fez eterno? Deus nos fez eterno. A mesma coisa dos anjos. Os anjos foram criados. E a partir do instante que eles foram criados, se tornaram eternos, vão viver eternamente. Agora, o único que tem eternidade em si mesmo, quem é? É Deus. E Jesus diz: eu
e o Pai, nós somos um. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Certo? Então, quando nós falamos isso, nós queremos dizer que Jesus não teve princípio e Jesus não terá fim. Nós tivemos princípio, certo? Não teremos fim, mas nós tivemos princípio. Jesus não teve princípio e não teve fim. Por isso, então, que ele é o quê? Eterno. Eterno. Segunda coisa que nós podemos dizer, ele é onipresente. Onipresente. O que significa ser onipresente? Ele está em todo lugar. Satanás é onipresente? Não, não é onipresente. Ele quer se fazer onipresente, né? Ele quer dizer que ele quer se fazer onipresente, mas não é. Claro que, aí nós vamos dizer, Satanás é um anjo, ele era um querubim, ele é um querubim, certo? Deus não tirou dele ser um querubim. Então ele tem muitas habilidades, muitas prerrogativas de anjo, de querubim. Quer dizer, a velocidade de poder estar aqui, no mesmo momento já estar em outro lugar, mas não é onipresença. Porque eu pergunto, alguém diz, mas está aqui e está lá na Austrália, daí um segundo. Aí eu pergunto, o que é a Terra em relação a todo esse universo que nós temos aí? Não é nada. É um grão de areia. A Terra é um grão de areia em relação a toda essa imensidão de astros e planetas. Por exemplo, a Terra é um planeta de quanto? De quinta grandeza. Não é? Tem de primeira, tem de segunda, tem de terceira, tem de primeira, de segunda, terceira, quarta. A Terra é de quinta grandeza. A Terra nem luz própria tem. Tem que receber a luz do Sol, certo? Receber a luz da Lua, né? Principalmente a luz do Sol para trazer o calor, fazer uma série de coisas. Agora eu pergunto, então Satanás ele tem uma facilidade de estar rodeando a Terra com a maior facilidade, porque ele é um anjo. Só que ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, quem é? Quem? É Deus. E Jesus. Ele é o que? Onipotente. Todo poder. E Jesus diz, todo poder me é dado. Todo poder me é dado. Então ele é o soberano. Ele é o Senhor. Ele é aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Então, se ele é o único que tem todo o poder, quem é que tem todo o poder? É Deus. Ele é Deus. Ele é o que também? Onisciente. A onisciência dele. E ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, Jesus é o que? É o Senhor de todas as coisas. Só ele é o Senhor. E a palavra Senhor significa que ele é o proprietário, ele é o dono, ele é o soberano, é aquele que cuida e protege aquilo que é seu. Então, muitas vezes nós achamos que a palavra para falar Senhor é apenas para mandar. Não. A palavra hebraica para Senhor tem uma conotação de cuidar também. Quer dizer, ele é o Senhor, aquele que manda, é aquele que governa, é aquele que tem autoridade, mas também é aquele que cuida daquilo que é seu. Então é diferente. Hoje, aquele que é o soberano, ele só manda, mas esquece de cuidar. Deveria cuidar também. Jesus não. Ele é soberano porque ele tem todo o poder, ele manda, governa, tem autoridade, mas também ele cuida. Por isso que nós estamos debaixo do cuidado dele. Ele nos guarda, protege, cuida de nós, está conosco. Só ele pode cuidar de nós. Só ele. Só ele que cuida das nossas coisas. Ele que nos guarda, nos protege, nos livra. Ele que está conosco. Por isso que diz que o nome dele seria o quê? Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus
que faz e abandona. Não, Ele está presente, sempre, todos os instantes, todos os momentos, Ele está conosco. Então, o único que poderia ser onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor, é Deus. E se Jesus é isso tudo, Ele também é Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver como Deus como Jesus tem toda a majestade, né? Como só Ele merece a nossa honra, o nosso louvor. Só isso. Mas nós podemos ver também as realizações de Jesus. Jesus é o quê? Primeiro, Ele é o quê? O Criador. Se nós olharmos, nós podemos ver que nós não estamos lendo os textos bíblicos, mas os textos estão ali na nossa lição. Gênesis 1 até 2, 3. Fala aí. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o governador de tudo. Sustentar é uma coisa, governar é outra. O Espírito Santo tem a função de manter, de cuidar. Mas a função de governar foi dada a quem? A Jesus. Ele é aquele que governa todas as coisas. Então, no verso 17 de Colossenses 1, alguém leia para mim. Olha, irmãos, tudo que existe, existe por causa dele. Alguém diz, e o mal? O mal existe pela permissão dele também. Pela permissão dele. Não é que Deus se agrade do mal. Deus não se agrada do mal. Mas Deus permite o mal. Deus permite o mal. Por que Deus permite o mal? Porque Ele nos ama. Se Ele tivesse que tirar o mal, Ele teria que tirar-nos também. Às vezes alguém diz assim, por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não acaba com o mal? Se Deus tivesse que acabar com o mal, tinha que acabar com o homem, em primeiro lugar. Porque nós somos maus. Seria uma incoerência Deus tirar o mal e deixar o homem. Mas peraí, mas nós somos maus. Não somos maus, não somos? A Bíblia não diz que nós somos maus? Nós somos perversos? Nós estamos mortos? Nossos delitos e pecados? E de que nós temos a velha natureza? Então, se for tirar o mal, tem que tirar-nos primeiro. Então, Deus não tira o mal por causa do amor que Ele tem por nós. Por causa do amor que Ele tem por nós. Ele permite o mal por causa de nós. Agora, Ele pode administrar tudo isso. Ele administra. É que muitas vezes nós não queremos que Deus administre, que Jesus administre, que Deus governe. Nós queremos dizer, não, quem manda sou eu, quem dá as ordens sou eu, quem faz sou eu. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Agora, quando eu coloco Jesus como sendo aquele que é o governador, aquele que administra, aquele que conduz, as coisas melhoram, as coisas são diferentes. Mas muitas vezes nós não permitimos isso. A outra coisa que diz aqui, que o único que pode perdoar os pecados, realmente. E essa era a grande briga de Jesus com os fariseus, com os judeus. Vinha lá, vinha alguém procurá-lo, paralítico, doentes, cegos, aleijados, e vinha. Jesus não apenas curava, mas Jesus falava, perdoados são os teus pecados. E aí então os judeus diziam, mas quem é esse que quer perdoar pecado? Que só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus dizia assim, vocês acham que perdoar pecado, eu não posso perdoar pecado? Vou fazer uma coisa melhor ainda, levanta-te e anda, enxerga. E passava a enxergar, e o pessoal ficava... E Jesus dizia assim, quem que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levante e anda? E Jesus dizia, teus pecados estão perdoados, levanta e anda. O camarada saía andando. Então nós podemos ver, irmão, que Jesus é o próprio Deus. Porque não apenas Ele perdoava o pecado,
mas dava uma vida diferente para o indivíduo. Nós podemos ver que Jesus, na hora que era necessário, ele fazia volta à vida. Ele fez vir Lázaro, ele fez vir a filha, o filho da viúva de Naim, ele fez vir à vida aquela menina. Jesus mostrou essas 3 oportunidades. Alguém vai dizer, Jesus não ressuscitou mais ninguém? Eu diria, até poderia ter ressuscitado, mas foi registrado aquilo que nos era necessário, para mostrar que Jesus, ele tinha poder sobre a vida e poder sobre a morte. Na hora que era necessário, ele dava vida a alguém. Olha, vem, volta, e voltava. Quer dizer, ele era o doador da vida. Na hora que era necessário, ele dava a vida. O único que pode fazer isso, quem é? É Deus. É o único que pode fazer isso, é o próprio Deus. Então, ao nós contemplarmos todas essas características de Jesus, a onipotência, a onisciência, a onipresença, o senhorio, a criação, o governar, o perdoar, o doar a vida, nós não podemos dizer que alguém que faz todas essas coisas não seja Deus. É o próprio Deus. E por isso então que Jesus diz, eu e o Pai, nós somos o quê? Nós somos 2. Eu e o Pai, nós somos 2. Nós somos um. Eu e o Pai, nós somos um. Eu e o Pai, nós somos um. Irmãos, o problema todo, muitas vezes é isso, que não dá para entender. Deus é Espírito, né? Então o Pai é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Então muitas vezes a pessoa não entende que como que Deus é Espírito, ele pode ser carne também. Então eu diria, para terminar, não foi por um acaso que Deus se fez carne. Foi a humilhação de Deus. Ele se humilhou, fazendo-se homem. Humilhação. Por causa de nós, ele se humilhou ao ponto de fazer-se homem e morrer numa cruz, por causa de nós, por causa de você e por causa de mim. Ele se fez homem por causa de nós. Ele bem poderia ter mandado um anjo, ele bem poderia ter mandado uma outra pessoa, mas Deus mandou o próprio Filho, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, vir como homem, humilhou-se, porque para Deus fazer-se homem foi humilhação. Mas ele humilhou-se por causa de nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, pudéssemos ter perdoado os nossos pecados, que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, de que nós viveremos eternamente com Ele. Isso tudo Deus fez por amor de nós. É o próprio Deus nos amando. É o próprio Deus nos amando. Então, Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro e mandou o seu Filho por amor de nós. O próprio Deus. Glória a Deus por isso. Sua vida doou, triste seu rosto, pela morte esperou, mesmo que nisto tu não viste valor. Ele é teu Salvador, e o
mostrou